Olá pessoal, começando mais um vídeo e hoje vamos falar sobre conversão de unidades. Então, indo para o slide. Antes disso, eu vou apresentar aqui algumas nomenclaturas que a gente vai usar ao longo do curso, tá? Então, eu coloco aqui as letras gregas usuais, tá? Então, tem aqui o alfabeto parcial o grego, o alfa, o beta, o gama, o delta, o teta. Geralmente essas letras aqui são muito usadas em unidade de ângulo, né? Quantificar ângulo. Tem o lambda, o mi. Eu vou usar o mi nesse caso, nesse curso, para representar o coeficiente de atrito. Tem aqui, continuando aqui, tá? O π minúsculo, que é a relação, geralmente é muito usado o π para representar a relação entre a comprimento de uma circunferência e o diâmetro, tá, de um círculo. O π minúsculo e o π maiúsculo eu vou usar. Na verdade, a gente não usa não, tá, nesse curso aqui. É muito usado o π maiúsculo como símbolo de produtório. Tem um ρ, que eu vou usar como densidade volumétrica, que é a massa por volume. É o sigma minúsculo aqui, ó, que eu vou usar como também densidade superficial, tá? Que é a massa por unidade de área. O sigma maiúsculo que eu vou usar, que vai representar símbolo de somatório. Tem o φ, o psi, o ômega, o tal. O tal eu vou usar nesse curso, tá? Para representar torque. Então, tá aqui as letras gregas, né, mais usuais, são essas aqui. E sinais matemáticos e simbologia que são usados ao longo do curso, tá? Então, os símbolos principais. Sinal de igual, maior que, maior ou igual a, menor, menor ou igual. Esse símbolo aqui, um tio ou um tio duplo, representa aproximadamente, tá? Quer dizer que uma quantidade é aproximadamente aquele valor. Depois vem os sinais, né? De adição, subtração. Eu vou chamar atenção aqui para divisão e multiplicação, tá? Então, divisão pode aparecer dessa forma aqui ou dessa. E multiplicação, pessoal, a gente usa muito o x, tá? Mas vai ser muito comum eu usar o ponto para representar a multiplicação. Então, continuando, múltiplo e submúltiplo de potência de 10, tá? Então, também vai ser muito comum, às vezes, a gente abreviar um número. Então, eu começo aqui como múltiplo, tá? Múltiplo quer dizer maior do que 1. Eu começo pelo quilo. Quilo, que quer dizer 1000, tá? 1000, que eu vou representar em notação científica como sendo 10 elevado a 3. Então, a lembrar que esses números aqui, ó, são tudo quantidades adimensionais, que não possuem dimensão, tá? Não possui unidade. É apenas um número, é um número puro. Então, eu começo pelo quilo, que é 1000, ou seja, 10 elevado a 3. Então, o quilo a gente usa muito, ó, por exemplo, em unidade de massa, não é? Então, quilo, quando a gente vai comprar um quilo de arroz ou um quilo de feijão, então quilo é isso, pessoal, quilograma. Quilo é 10 elevado a 3, tá? Que é 1000. Grama aqui, que é a unidade de massa, então eu tenho 1 quilograma. 1 quilograma que é equivalente a 1000 gramas, tá? Porque quilo é 1000 e grama é unidade de massa, grama. Tenho aqui em seguida o mega que é 1000 vezes maior do que o quilo, ou seja, aqui dá 1000 vezes 1000 dá 1 milhão, tá? Que é 10 elevado a 6. Isso aqui é o mega, então a abreviação, tá? Fica M maiúsculo, mega é 1 milhão. E a gente pode abreviar, tá? Por exemplo, para quantificar a energia, megajoule é o que você consome, geralmente dessa ordem de grandeza, tá? No banho quente. Durante, sei lá, 5, 10 minutos, você consome energia da ordem de megajoule. Tem megapascal, onde pascal é unidade de pressão. E aqui é o mega, que é 1 milhão. E assim por diante, tá? Só para citar alguns exemplos. Tem 1 giga, que 1 giga é 1000 vezes maior do que o mega, ou seja, aqui é 1 milhão, aqui é 1 bilhão, tá? Então 1 bilhão é 1 giga, que é 10 elevado a 9 em notação científica. Então a gente usa muito já essas nomenclaturas aqui, giga, para representar na informática, né? Capacidade de armazenamento, por exemplo, 8 GB de memória RAM. Então giga é 1 bilhão e byte é a unidade de armazenamento, né? De informática, byte.
Então, eu tenho aqui 8 GB de memória RAM, eu tenho um processador de 3,4 GHz, tá? Giga é 1 bilhão e Hertz é a unidade de frequência. Então, continuando aqui, vou falar agora do Tera. Tera é 1000 vezes maior do que 1 GB, tá? Então, é 10 elevado a 12, que é 1 trilhão, tá? Então, aqui é 1 trilhão. E, novamente, pessoal, usando a simbologia da informática, é o HD, tá? Tem aqui um HD com a capacidade de 1 terabyte. Então, tera é 1 trilhão e byte, que é a unidade de armazenamento, né? Byte. Então, de novo, essa quantidade aqui, ó, são quantidades adimensionais, que não possuem unidade, tá? Então, aqui apareceu terabyte, byte, eu fiz a composição, tá? De tera com byte. Assim como aqui quilo, né? Eu tenho aqui quilograma. Quilo é 1000 e grama é unidade de massa. Então, ficou agora aqui, esse número aqui ficou com dimensão, que é a dimensão de massa, tá? Cuja unidade é o grama. Então, eu apresentei os números principais, tá, pessoal? E aqui continua. 10 elevado a 12, você tem o 10 elevado a 15, 10 elevado a 18, 10 elevado a 21. E continua ainda, tá? Então, esses aqui são os principais, os mais usuais, tá? Múltiplo, que é maior do que 1. E continuando, né, pessoal? Olha só como é boa essa nomenclatura, né? Tanto em notação científica, como essa abreviação aqui, tá? Por exemplo, 1 tera, que é 1 trilhão, tá? Que é 10 elevado a 12, seria equivalente a você escrever esse número aqui, ó. 1 tera é 1 seguido de 12 zeros, tá? Aqui eu tenho 6, 9, 12 zeros. Então, vê, né, como é que fica compacta a nossa notação, né? Ou dessa forma aqui, ou dessa, em notação científica. E essa daqui é mais enxuta ainda, né, do que essa. Então, agora eu vou falar dos números menores do que 1, tá? Então, eu chamo isso de submúltiplo, que são números menores do que 1. Aqui são os números maiores do que 1, tá? E agora aqui menor. Então, eu começo pelo cento. Cento é 1 dividido por 100, que eu posso usar em notação científica dessa forma, tá? 10 elevado a menos 2, ou 1 dividido por 100. E uma aplicação, ó, por exemplo, centímetro, tá? 1 centímetro, por exemplo, centi é esse valor aqui, tá? Que é 0,01. M vem de metro, tá? Que é a unidade de comprimento, metro. Então, centímetro é equivalente a 0,01 metro. Eu já sabia disso, né? Na régua. Vamos falar agora do milli, tá? O milli agora aqui, veja, com exceção desse, pessoal, o resto tudo é múltiplo, é submúltiplo de 1000, tá? Então, aqui agora começa a ser 1 dividido por 1000, que é 10 elevado a menos 3, tá? E eu chamo isso de milli. Então, a aplicação, ó, de milli, ou 1 dividido por 1000, por exemplo, quando eu vou beber água, eu vou tomar um copo de 200 ml, tá? Então, ml quer dizer M, quer dizer 1 sobre 1000, ou 10 elevado a menos 3, e esse L aqui é de litro, tá? Então, aqui quer dizer mililitro, quer dizer volume, né? Mili, que é esse número aqui, e depois tem o litro. Aí eu faço a composição desse número aqui com litro, aí eu tenho unidade de volume. Outra aplicação, ó, de mili, que a gente usa muito, é em remédio, tá? Quando você vai comprar um remédio, aí aparece lá a composição dele, a massa dele, né? A posologia. 500 miligramas, por exemplo, ou 20 miligramas. Tá? Então, aqui a aspirina eu tenho aqui com 500 miligramas, mili é 10 elevado a menos 3, e grama é unidade de massa, tá? E você vai multiplicar por esse número aqui, então você vai ter a massa de um comprimido. Então, falei de milho, agora eu vou falar do micro, tá? Micro é 1000 vezes menor do que esse valor aqui, tá? Então, aqui é 1 dividido por 1000, aqui é 1 dividido por 1 milhão, que dá 10 elevado a menos 6. Eu chamo isso de micro. Então, por exemplo, aqui, pessoal, micrômetro, tá? Posso fazer a composição de micro com comprimento metro para ter micrômetro. Eu posso fazer a composição de micro com tempo em segundo para ter microsegundo, tá? E assim por diante. Então, coloquei aqui micrômetro. Agora eu vou falar do seguinte, que é o nano, tá? Então, nano é 1000 vezes menor do que o micro, que é 1 dividido por 1 bilhão. Tá? Então, ou seja, 1 dividido por 10 elevado a 9, que dá isso daqui, 10 elevado a menos 9. Tá? Essa aqui é nano. Então, lembrar, aqui é um número puro. Aí eu posso fazer a composição desse número aqui com comprimento, por exemplo. Tá?
então ter escala nanométrica, ou escala temporal nanosegundo, tá? Então nanométrica, por exemplo, são os transistores, o comprimento de um transistor de um processador, tá? É da escala de nanômetro, que hoje em dia está em torno de 7, né? 7 nanômetros, tamanho do transistor, que é a litografia do processador. Então, um nano, que é muito usado, tá? Depois vem o pico, que é 1000 vezes menor do que esse valor aqui, que dá 10 elevado então a menos 12, tá? Ou 1 dividido por 10 elevado a 12, ou 1 dividido por 1 trilhão, tá? E assim por diante, tá, pessoal? E continua aqui. Então, tem um fento e continua. 10 elevado a menos 12, o fento, que é 10 elevado a menos 15, tem um 10 elevado a menos 18, menos 21, e assim por diante. E continua. Então, agora, principais unidades de medida que a gente encontra. Então, aqui eu selecionei a unidade de comprimento, tá? Eu tenho aqui 1 quilômetro, que equivale a 1000 metros. Eu tenho 1 metro, que equivale a 100 centímetros. 1 decímetro, que equivale a 10 centímetros. Eu tenho uma polegada, que equivale a 2,54 centímetros. Um pé, que é equivalente a 30,48 centímetros. Uma milha, que não é muito usada, tá? Que é equivalente a 1.609 metros. Então, aqui são as principais unidades de comprimento. E existe mais, tá? Existe mais. Essas são as principais. Comprimento. Vamos agora à unidade de área. Então, eu tenho aqui um hectare, que equivale a 100 mil. Eita, quer dizer 10 mil, tá, pessoal? 10 mil metros quadrados, ou seja, 100 vezes 100, 10 mil, que é 10 elevado a 4, tá? Isso aqui é um hectare, 10 mil metros quadrados. Eu tenho aqui 1 quilômetro quadrado, que equivale a 1 milhão de metros quadrados. É só você pegar 1 quilômetro, por exemplo, aqui, ó, e elevar ao cubo, né? Então aqui você ficaria, quer dizer, elevar ao quadrado. Aqui você ficaria 1 quilômetro quadrado, e aqui você vai ficar com 1000 ao quadrado, que dá 1 milhão de metro quadrado. Então aqui é 1 milhão, tá? 1 quilômetro quadrado é equivalente a 1 milhão de metro quadrado. 1 metro quadrado, que é equivalente a, aqui dá 10 mil centímetro quadrado. Então dessa relação aqui eu poderia pegar daqui, né? Isso, ó. Pegar aqui e elevar ao quadrado, tá? Então aqui vai ficar 1 metro quadrado, que é igual a 100 ao quadrado, que dá 10 mil centímetro quadrado, que é esse número aqui. Então eu coloquei aqui as principais unidades de área, principais unidades de volume, tá? Então eu tenho aqui 1 metro cúbico, que equivale a 1000 litros. Vamos usar muito essa relação aqui, tá? Então 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. Continuando aqui ainda, 1 decímetro cúbico, que equivale a 1 litro, tá? Lembrar que 1 decímetro é equivalente a 10 centímetros. E 1000 centímetro cúbico, que equivale a 1 litro, tá? Então 1 decímetro cúbico, na verdade, é equivalente a 1000 centímetro cúbico, né? Então eu poderia ver daqui, ó. Se eu pego isso daqui e elevo ao cubo, aqui vai ficar 1 decímetro cúbico, e 10 elevado ao cubo é 1000. Então ficaria 1000 centímetro cúbico, é o que está aqui, tá? Continuando, um galão. Então, um galão que não é muito usado, na verdade não é usado no Brasil. Essa unidade de volume aqui é muito usada nos Estados Unidos, que é a unidade de volume. Então, um galão equivale a 13,788 litros. Então, como vocês podem ver, existe essa variedade, né, de unidade, tanto de comprimento, como de área, de volume, e continua. Né, falando aqui unidade de massa, 1000 kg, que é equivalente a 1 tonelada. 1 kg é equivalente a 1000 gramas. Eu tenho aqui uma onça, que é equivalente a 28,35 gramas. Uma libra, que é equivalente a 453,6 gramas. E assim por diante. Né? Então, unidade de massa, as principais unidades, tá? Aqui no Brasil é muito usado o quilo ou a tonelada, não é isso? E a grama. Onça, libra, nem tanto. E para encerrar, unidade de potência. Então, eu tenho aqui o cavalo vapor, que equivale a 735,5 watts, tá? Onde watts é joule por segundo. Vamos ver depois potência. Um HP equivalente a 745,7 watts. Tá? Então, aqui são as principais unidades de medida. Existe mais, tá?
existe mais, uma infinidade. Essas são as principais. Então, por exemplo, se eu quero aqui converter 1 km para milha, observe, né, que eu sei a relação entre quilômetro e metro. Eu não tenho uma relação direta entre quilômetro e milha, tá vendo? Não tenho direto entre quilômetro e milha, mas eu tenho entre quilômetro e metro, e eu sei milha e metro, qual a relação entre elas. Então aqui, ó, esse metro aqui vai ser minha ligação, tá? Com a quilômetro e milha. Quem vai fornecer essa ponte de ligação, por exemplo, entre quilômetro e milha, vai ser o metro, como vocês podem ver aqui. Só para citar um exemplo, unidade de área, tá? Então, novamente, converta 1 hectare para centímetro quadrado. Então, se vocês observar aqui, ó, eu tenho uma relação entre hectare e metro quadrado. Não tenho, né, direto entre centímetro quadrado. Então, quem vai me fornecer essa relação entre centímetro quadrado é o metro quadrado, tá? De novo, como vocês podem ver aqui. Então, vamos agora falar, vendo aqui as unidades, as principais unidades de medida. E agora eu vou falar sobre o Sistema Internacional de Unidade, tá? O Sistema Internacional veio a tentar padronizar, tá? As unidades da grandeza física, as unidades de medida. Então, como vocês viram anteriormente, como a gente viu anteriormente, existe uma variedade, né, de unidades de comprimento, por exemplo. Então, vamos falar aqui do sistema internacional, que seria um sistema universal. Então, antes disso, pessoal, vamos ver as unidades que são elementares. Tá? Na natureza existe apenas 7. 7 unidades ou 7 grandezas que são chamadas de elementar. Elementar quer dizer que ela é formada por ela mesma e ninguém mais. Então, a primeira unidade elementar é o comprimento, tá? Que no sistema internacional vai ser o metro. E o símbolo é o Mzinho. Depois a outra unidade, a segunda unidade elementar, é a massa, que no sistema internacional de unidades é o quilograma, tá? E o símbolo é o kg. Depois tem a unidade de tempo, que no sistema internacional é o segundo, e vamos abreviar por essa. Depois vem a temperatura absoluta, tá? Temperatura na escala Kelvin, cuja unidade no sistema internacional é o Kelvin, tá? Que eu vou abreviar com K maiúsculo. Então, temperatura absoluta é uma unidade elementar. A quinta quantidade de substância, tá? Que é o mol. Então, o mol, vamos ver lá na frente. A unidade no sistema internacional é o próprio mol. E o símbolo fica assim mesmo, tá? Mol. Corrente elétrica é também uma unidade elementar, que no sistema internacional é o ampere, tá? E a gente abrevia por A. Então, carregador, né, de celular. O celular carrega com 1,5 ampere. Então, tá lá, corrente elétrica é uma grandeza elementar. E por último, para encerrar, intensidade luminosa, que é o candela. Tá? A gente abrevia por CD. Então, aqui eu tenho 7 grandezas que são chamadas de elementar, que é formada por ela mesma. Tá? Então, todas as outras grandezas que vocês possam imaginar, que não está aqui, tá? Ela é formada por uma possível combinação dessas 7 aqui que eu apresentei, tá? Dessas 7. Então, um exemplo de grandezas que não são elementares, ou seja, que ela é composta por mais de um elemento. Então, aqui é apenas um elemento. Comprimento tem apenas um elemento. Massa é apenas um elemento. E agora eu vou citar grandezas que não são elementares, tá? Que ela é composta. Então, seria, por exemplo, velocidade. Velocidade no sistema internacional é a composição de comprimento e tempo, tá? Ou seja, metro por segundo. Então, aqui, ó, metro por segundo, velocidade não é elementar, que ela é formada por metro e por segundo. Eu tenho duas unidades aqui, metro e segundo. Velocidade não é elementar. Outra grandeza que não é elementar é a aceleração, tá? Que ela é também a combinação de comprimento em metro, né, isso, e tempo em segundo, que nesse caso aqui ele fica ao quadrado. Outra grandeza que não é elementar é a energia, tá? Que é formada, que é uma combinação de massa, tempo e comprimento. Tá? Então a energia não é elementar. E assim por diante, tá? Então tudo que é uma combinação
que é formado por 2 ou mais elementos, não é elementar. Elementar são essas 7 que eu apresentei aqui, tá? Então, essas 7 são as chamadas grandezas elementares da natureza. Tudo que você possa imaginar é escrito como uma possível combinação de algumas dessas 7, tá? Então, continuando aqui, convenção de unidade. Então, sabendo que existe uma infinidade de unidades de medida, né, que associa relacionada com comprimento, com massa, com volume, então a gente vai precisar converter, quando precisar, tá? De uma unidade para outra. Então, aqui, conversão de unidade, que é o método mais usual, é o chamado conversão em cadeia. Então, o método conversão em cadeia, ele consiste em multiplicar a grandeza que se deseja converter por 1. Então, vou multiplicar meu número por 1. Pois, quando a gente multiplica qualquer coisa por 1, tá? A gente não altera a igualdade. Então, eu vou sempre trabalhar com igualdade desse tipo aqui, ó. X é igual a y, tá? Então, quando isso aqui acontecer, se eu tenho que x é igual a y, então se eu pego x e divido por y, essa razão dá 1, já que eles são iguais. O mesmo é verdade se eu dividir y por x, tá? Isso daqui dá 1. Então, para a gente converter, pessoal, vou precisar relembrar, tá? Algumas regras de potenciação. Então, como vocês podem ver, eu coloquei aqui essa tabela, tá? Eu chamo nomenclatura aqui, que eu vou usar essa daqui, a base elevada a um expoente, tá? Então, eu rotulei aqui, primeira regra, segunda, terceira, quarta e quinta, tá? Aqui eu rotulei. Então, vocês talvez encontrem em livro ordem diferente. Então, a primeira regrinha, ó, é essa daqui. Eu tenho um número A vezes B e está todo mundo aqui elevado a um expoente N. Tá? Então, isso daqui é equivalente a você elevar sozinho essa constante A elevado a N vezes essa constante B elevado ao expoente N. Tá? Então, isso daqui é equivalente a isso. Bom, e assim por diante. Tá, pessoal? Não vou detalhar, falar de tudo. Então, vocês vão ver que eu vou muito usar para converter unidade essa regrinha aqui, tá? Essa regrinha aqui é que eu vou usar muito para converter unidade. Então, principais regras de potenciação, eu devo me lembrar aqui também, tá? Sabendo que x é igual a y, que isso daqui dá 1, tá? Essa razão aqui dá 1. Se eu pegar esse 1 aqui, pessoal, qualquer número 1 elevado a qualquer expoente, ele continua sendo 1, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, x dividido por y e elevar a qualquer expoente, qualquer mesmo expoente aqui, tá? Isso daqui continua sendo 1. Assim como esse outro 1 aqui continua sendo 1, tá? Y dividido por x elevado a qualquer expoente n é 1, continua sendo 1, tá? Às vezes eu vou precisar levar todo mundo aqui, tá? A um certo expoente. Quando a relação de conversão não for linear, vou ter que elevar todo mundo a um expoente. Então, sabendo disso, continuando aqui, tá? Então, o método é esse. Vamos à exemplificação do método, tá? Então, quando eu quero converter uma unidade de um sistema para outro, eu vou multiplicar por 1 o número. Então, coloquei aqui para a gente relembrar, tá? A regra de potenciação, que eu vou mais usar essa. E aqui eu coloquei toda a tabela, tá? Ora eu vou usar isso daqui também. Então, vamos lá, pessoal. Um exemplo, tá? Converter 5 km para centímetro. Então, aqui é uma relação linear, tá? Eu quero converter quilômetro para centímetro. Então, dado que eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros e 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? Então, converter isso. Vou pegar aqui minha igualdade. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá aqui, como vocês podem ver. Então, se eu pegar 1 quilômetro e dividir por 1000 metros, isso daqui dá 1. O mesmo é verdade se eu pegar 1000 metros, tá? E dividir por 1 quilômetro. Isso daqui dá 1. Então, esse vai ser um que eu vou usar, tá? Então, eu tenho aqui essa opção ou essa daqui. Agora, eu vou pegar a segunda igualdade que eu tenho aqui, ó, que é essa. 1 metro equivalente a 100 centímetros, tá? Então, se 1 metro é igual a 100 centímetros, então se eu pego 1 metro e divido por 100 centímetros, essa razão aqui dá 1, tá? E o mesmo é verdade se eu divido 100 centímetros por 1 metro. Dá 1, tá? Então, agora eu vou converter. Então, vejam. Eu vou repetir aqui, tá? Eu tenho aqui 5 km e eu quero jogar fora quilômetro e deixar centímetro. Tá? Então, vou multiplicar por 1
e por 1. Onde esse 1 aqui é esse, ou esse daqui, tá? E esse 1 aqui, ou pode ser esse, ou esse 1 aqui. Então, veja, eu quero já me livrar do quilômetro, tá, pessoal? Quero me livrar do quilômetro. Então, aqui, ó, se eu quero me livrar do quilômetro, eu vou escolher ou esse daqui. Já que aqui o quilômetro aparece no numerador, e aqui eu devo pegar um quilômetro que apareça no denominador, tá? Que nesse caso, é esse daqui, ó. Porque ao fazer isso, o quilômetro em cima com o quilômetro embaixo, eles vão se cancelar, tá? Então aqui eu vou multiplicar que eu vou usar aqui, ó, vai ser esse, porque aqui o quilômetro apareceu em cima, e nesse caso aqui, ó, o quilômetro aparece embaixo. E ao fazer isso, ó, eu posso cancelar esse quilômetro com esse, tá? Porque quilômetro dividido por quilômetro dá 1. Aí sumiu o quilômetro e ficou a unidade de metro. Então vocês observem que o nosso objetivo final é converter isso para centímetro e não metro, tá? Então, novamente, vou precisar me livrar do metro e deixar centímetro. Então, de novo, vou multiplicar esse número aqui por 1, tá? Que é esse daqui. Então, ó, esse 1, pessoal, tem duas opções. Ou esse 1 aqui, ou esse, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, o metro apareceu em cima. E eu quero me livrar do metro. Então, eu devo escolher ou esse daqui, ó, que o metro aparece embaixo. Então, se você observar que o metro aparece embaixo, é esse, ó. Porque se eu escolher esse 1 aqui, ó, e eu multiplicar por 1, tá vendo? Esse metro aqui e esse, eles vão se anular. Porque metro dividido por metro dá 1, tá? Então, o metro sumiu. E ficou apenas a unidade de centímetro, que é o que eu queria, tá? Era converter, era me livrar do quilômetro e deixar centímetro. E cheguei no objetivo final. Então ficou assim. Então agora é só trabalhar com os números. 5 vezes 1000, que dá 5.000, vezes 100. Fazendo essa conta na calculadora dá 500.000. Tá? Então aqui vai ficar 500.000 centímetros, que eu vou escrever esse número aqui em notação científica. Tá? 500.000 é equivalente a 5 vezes 100.000, onde 100.000 é isso daqui, ó, 10 elevado a 5. Então está convertido. Vamos agora para um segundo exemplo. Seria converter, tá? 10 metros quadrados para centímetro quadrado. Então, veja, eu tenho aqui a relação entre metro quadrado, eu quero me livrar do metro quadrado e deixar centímetro quadrado, tá? Vamos começar de novo. Veja, eu me lembro da relação linear entre metro e centímetro, tá? Eu sei que um metro é equivalente a 100 centímetros. Então, se isso daqui é verdade, se eu pego um metro e divido por 100 centímetros, essa razão aqui dá 1. E se eu pego 100 centímetros e divido por 1 metro, essa razão aqui dá 1. É isso. Então, veja agora, lembrando. Quando eu tenho aqui, ó, essa igualdade, tá? Aqui é 1, isso daqui é 1. 1 elevado a qualquer expoente continua sendo 1. Tá? Então, aqui, pessoal, o expoente que eu vou usar, já que aqui apareceu, ó, metro quadrado e aparece centímetro quadrado, então o expoente que eu vou usar aqui, ó, vou elevar todo mundo aqui e aqui por 1. Na verdade, por um expoente. E esse expoente vai ser 2. Tá? 2 porque se eu pegar aqui metro elevado ao quadrado, vai ficar metro quadrado. E aqui embaixo, centímetro ao quadrado, vai ficar centímetro quadrado. Tá? É o que eu queria. Então aqui eu vou levar o expoente 2. Tanto aqui como aqui. Então, essa é a melhor forma. Esse é o expoente mais conveniente, tá? E se você levar o expoente 3, o expoente 4, ou o expoente 5, por exemplo, tá errado? Estaria errado não, tá? Só que você não ia conseguir se livrar, por exemplo, do centímetro quadrado, ou do metro quadrado. Você não ia se livrar dele, tá? Ia ficar misturar. Ia misturar mais ainda, tá? Ia ficar metro e centímetro, elevado a um expoente, qualquer expoente. Então, a forma mais conveniente é você levar aqui todo mundo ao quadrado, ou expoente 2, né? Porque aqui aparece expoente 2, aqui vai levar expoente 2. Então, feito isso, então aqui, ó, vou me lembrar, pessoal, dessa regrinha aqui, tá vendo? Então, aqui, ó, 1 metro elevado ao quadrado, fica todo mundo, tá? É 1 metro ao quadrado, e a unidade também tá elevada a expoente 2, tá? Como tá aqui, ó. É como se aqui fosse, por exemplo, 1 e aqui fosse o m de metro. Tá todo mundo. Então aqui vai ficar 1 ao quadrado, m
ao quadrado, que é metro, tá? Embaixo vai ficar 100 ao quadrado, o número ao quadrado, e centímetro ao quadrado também, tá? Todo mundo ao quadrado. Todo mundo elevado a expoente. Estou usando essa regrinha aqui. Nunca esqueça disso, tá? Porque é comum a pessoa esquecer de elevar a unidade ao quadrado, tá? Aqui, ó, por exemplo. Esquece de elevar isso daqui ao quadrado. Aí quando vai multiplicar, não some, tá? Não some o centímetro. Ou não some o metro, né? Vai ficar misturado. Então, cuidado, tá? Todo mundo ao quadrado, tá? Então, aqui ficou isso. E desse outro lado aqui, ó, novamente o número 100 ao quadrado, fica centímetro quadrado. Aqui embaixo fica 1 ao quadrado, que eu não precisava nem colocar aqui 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1, né? Só para ficar explícito. E m, que é unidade de metro ao quadrado, tá? Então, tá feito, pessoal. Aqui continua sendo 1. Continua sendo 1 e continua sendo 1. Eu agora vou converter, tá? Então, repetir aqui o número. Eu tenho aqui 10 metros quadrados. Repetir, eu chamei de A. Pode chamar qualquer coisa, tá? Então, vou multiplicar por 1. Então, veja. Pessoal, observe de novo, tá? Que o metro quadrado aparece no numerador. Então, eu devo escolher o meu aqui, ó. Que o metro quadrado apareça no denominador, tá? Que nesse caso é esse aqui, ó. Esse é um que eu vou usar, então. Porque, ao fazer isso, eu vou ter que esse metro quadrado aqui, ó, vai cancelar com esse, tá? É isso daqui. Então, essa é a forma mais conveniente, tá? Seria errado esse? Não. Mas se você multiplicar por esse 1, ó, você vai misturar. Vai ficar novamente tudo misturado, metro ao quadrado e centímetro quadrado. Você não vai se livrar, tá? De metro quadrado e chegar em centímetro quadrado puro. Não vai se livrar, não vai conseguir. Então, esse 1 aqui é o único que me fornece essa. Que me fornece isso, tá? Que eu consiga me livrar do metro quadrado. Então, multipliquei por 1, cancelou já e ficou apenas a unidade de centímetro quadrado. Bom, consegui, pessoal, já converti, tá vendo? Metro quadrado para centímetro quadrado. Então, agora seria só lidar com os números, tá? Veja, 10 vezes 100 ao quadrado. Pessoal, 100 ao quadrado dá 10 mil, tá? Que é 100 vezes 100. 10 mil vezes 10 dá 100 mil. Então, ficou assim, 100 mil centímetro quadrado, que eu também posso escrever em notação científica, tá? Que é 10 elevado a 5 centímetro quadrado. Então, aqui seria, vamos fazer um terceiro exemplo, tá? Que agora envolve unidade de volume. Então, converter, por exemplo, 1000 centímetro cúbico para metro cúbico. Então, vocês vão ver o seguinte, ó. De novo, eu sei a relação linear. 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então, se eu pego 1 metro e divido por 100 centímetros, essa razão aqui dá 1. O mesmo é verdade se eu pegar 100 centímetros e dividir por 1 metro, dá 1. Não é? Mas como vocês podem ver aqui, ó, aqui apareceu centímetro cúbico e metro cúbico. E aqui é linear. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar de novo essa premissa que um número 1 elevado a qualquer expoente continua sendo 1. Tá? Então, aqui eu vou levar a um determinado expoente. Esse 1 aqui e esse. Então, o expoente mais conveniente é esse expoente 3, tá? Porque aqui aparece 3, 3, então vai levar todo mundo aqui a 3, tá? Aqui e aqui. Então, elevando ao expoente 3, eu vou ter isso, tá? E, de novo, lidando agora, elevando todo mundo, 1 elevado a 3, continua sendo 1, tá? Aqui eu coloquei só para ficar explícito. A unidade elevado ao expoente 3, tá? Ao cubo, nunca esquecer da unidade. Embaixo fica 100 ao cubo, centímetro ao cubo. Aqui vai ficar 100 ao cubo, centímetro ao cubo, tá? Embaixo 1 ao cubo, que eu coloquei só para ficar explícito, tá? Porque 1 ao cubo é 1. Eu nem precisava ter colocado esse 1 aqui, né? E metro ao cubo, tá? Então, tenho aqui o meu, continua sendo o número 1, aqui é o número 1, e aqui continua sendo o número 1, tá? Eu agora vou converter. Então, converter é multiplicar isso daqui por 1. Então, ó, eu vou chamar isso de V, de volume, por exemplo, que é 1000 centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1. Então, vocês notem que eu quero eliminar centímetro cúbico, tá? Eu quero eliminar centímetro cúbico e deixar metro cúbico. Já que eu quero eliminar o centímetro cúbico, e aqui ele aparece em cima, vamos supor, ele está em cima, então eu vou usar o 1, tá? O esse daqui, eu vou usar aquele que o centímetro cúbico aparece embaixo.
que nesse caso, ó, esse 1 aqui, tá? Então, eu vou pegar esse 1 aqui e vou multiplicar esse número, todo esse número aqui. Então, meu 1 aqui, ó, vai ser esse, tá? Então, feito isso, escolhi esse 1 aqui, e com isso, ó, centímetro cúbico, cancela com centímetro cúbico, e ficou apenas a unidade metro cúbico, é o que eu queria, tá? Então, está convertido. Agora é só lidar com os números. Então, aqui eu repeti, eu tenho 1000 vezes metro cúbico, ficou 1000 metro cúbico. Embaixo ficou 100 ao cubo, tá? Pessoal, 100 ao cubo, ó, 100 ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100, tá? Que dá 1 milhão. 1 milhão aqui embaixo, então tem 1000 dividido por 1 milhão. Você pode também imaginar assim, que é cortar esses 3 zeros aqui com esse 3 zeros aqui, né? Então ficaria 1 dividido por 1000. 1000 dividido por 1 milhão dá 1 sobre 1000, tá? Que é exatamente isso que eu coloquei aqui. Então, eu poderia parar por aqui, tá feito. É 1 dividido por 1000. Ou você poderia usar a calculadora, tá? E colocar 1 dividido por 1000 é 0,001, por exemplo, metro cúbico. Ou escrever de outra forma ainda. Pessoal, veja aqui, ó. 100, por exemplo, 100 ao cubo, 100 é equivalente a 10 elevado ao quadrado, tá? E tudo isso daqui é elevado ao cubo. Aí eu vou pegar aqui, vou me lembrar dessa regrinha, tá vendo? Então esse número aqui, ó, que é esse, é equivalente a 10 elevado a o produto dos expoentes. 2 vezes 3, que dá 6, né? 10 elevado a 6. Aqui, que é equivalente a 1 milhão, tá? Aqui, então, isso daqui é 1 milhão. 1000 dividido por 1 milhão dá 1 sobre 1000. É o que está aqui. Então, eu poderia também colocar assim, ó. Eu tenho 1 metro cúbico, 1000 equivalente a 10 elevado a menos 3, tá? E eu poderia usar agora essa regrinha aqui, ó. Por exemplo, 1 sobre A elevado a N é equivalente a A elevado a menos N. Então, isso daqui, ó, 1 dividido por 10 elevado a 3 é equivalente a 10 elevado a menos 3, tá? Então, esse número aqui é equivalente a isso. Então, 1 dividido por 10 elevado a 3 é equivalente a 10 elevado a menos 3, que nesse caso a unidade, repetir aqui, tá? Metro cúbico. Então, você poderia parar por aqui, tá, pessoal? Posso parar por aqui, tá correto? Ou eu poderia escrever assim, né, em notação científica, ou poderia escrever assim. Tanto faz como tanto faz, tá? Ou você poderia até parar por aqui, se você quisesse. Mas deixa assim, ó. Poderia parar aqui, tá? Então, já está convertido. É só para exemplificar, tá, o método, que é bem versátil, né, bem prático. Está convertido. E agora vamos ver outro caso, tá? Agora vamos começar a misturar. Então, converter, por exemplo, 15 centímetros por hora por minuto. Eu quero deixar isso daqui em metro por segundo quadrado, tá? Então, veja que aqui é tempo, aqui é tempo. Então, aqui embaixo é a unidade de tempo ao quadrado e aqui em cima a unidade de comprimento. Então, quero deixar isso daqui, ó, em metro por segundo ao quadrado, tá? Então, converter isso. Então, vocês observem que se você fosse fazer por regra de 3, ia ficar bem complicado, né? Então, o método é esse, é você multiplicar por 1. Então, eu vou ver aqui a relação entre centímetro e metro. Eu sei que 1 metro é equivalente a 100 centímetros, tá? Então, se eu pegar 1 metro e dividir por 100 centímetros, isso daqui dá 1. E o mesmo é verdade se eu dividir 100 centímetros por 1 metro, dá 1, tá? Então, já tenho aqui a relação entre centímetro e metro. Agora, eu vou procurar a relação entre hora e segundo, tá? Então, eu sei que 1 hora é equivalente a 3.600 segundos, tá? Então, eu vou deixar aqui guardado. Então, vou transformar isso agora em 1. Se eu pegar 1 hora e dividir por 3.600 segundos, dá 1. E o mesmo é verdade se eu dividir 3.600 segundos por 1 hora, tá? Dá 1. Essa razão dá 1. Então, tenho aqui já meu segundo 1. E agora seria essa relação entre minuto e segundo. Eu sei que 1 minuto é equivalente a 60 segundos, tá? Então, transformar aqui meu 1, tá? Tá aqui meu 1, então agora eu vou começar a multiplicar. Então, eu vou converter esse número aqui por 1, converter essa unidade aqui para essa, multiplicar por 1. Então, eu vou precisar multiplicar por 3, 1. Então, primeiro 1 aqui, ó, eu vou eliminar o centímetro, tá? Então, de novo, ó, o centímetro aqui aparece em cima, eu vou escolher 1, que o centímetro aparece embaixo. Que nesse caso, é esse 1 aqui, ó, porque ao fazer isso, esse centímetro aqui, ó, que vai aparecer embaixo, não é?
vai cancelar com esse de cima, tá? Então, anulei o centímetro. Já ficou metro, tá? Agora eu vou me livrar do hora. Então, do hora é esse um aqui que eu vou usar. Já que hora aqui aparece embaixo, tá? E eu quero eliminar o hora, eu devo escolher um que o hora apareça em cima, que é esse caso aqui, tá? Porque ao fazer isso, ó, quando eu multiplico por esse um aqui, esse hora aqui em cima vai cancelar com esse hora de baixo, porque hora dividido por hora dá 1. Aí desapareceu hora, ficou o segundo. Então agora só me resta eliminar o minuto, tá? Então o minuto aqui aparece embaixo e eu vou usar a relação aqui, ó, o essa daqui, tal que o minuto aparece em cima. Então, como se você comparar a relação que o minuto aparece em cima é essa aqui, tá? Então vou multiplicar por esse 1. Então esse 1 aqui, ó, vai ser esse 1. Então multiplicando aqui, eu tenho aqui minuto em cima, segundo embaixo, aí eu vou ter que esse minuto aqui, ó, vai cancelar com esse, porque é minuto dividido por minuto, tá? Divido, né? Minuto dividido por minuto dá 1. Aí sumiu o minuto. Então ficou agora, só lidar com os números, ficou, repetir aqui o 15, tá? Repetir o 15, então ficou 100 vezes 3.600 embaixo, vezes 60. Então agora aqui é só fazer essa conta com a calculadora, tá? Mas o mais importante é que eu já converti centímetro por hora por minuto para metro por segundo ao quadrado, que é isso daqui, tá? Então aqui ficou apenas unidade metro por segundo ao quadrado. Aqui não tem importância não, pessoal, esse 1 aqui, tá? É a mesma coisa. Então consegui converter. Então essa é a aplicação do método conversão em cadeia. É um método bem prático, bem versátil, tá? Você pode converter todo número em apenas uma linha. Você vai convertendo, ó, multiplicando por 1, tá? Dessa forma aqui, né? Então, tente vocês fazer essa conversão por regra de 3, como ia ficar bem complicada, tá? Ia ficar bem complicada. Então, pessoal, esse é o método conversão em cadeia. Eu aconselho, quando vocês tiverem um pouco mais de habilidade, adquirir já a habilidade, tá? A usar o método, multiplicar por 1, você já pode fazer direto, tá? Então, já pode usar o método de forma direta, que eu chamo de substituição direta. Seria o seguinte, eu vou repetir essa conta aqui, tá? E ao invés de eu fazer, como eu fiz aqui, multiplicando por 1, eu vou trocar as unidades direto, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, 15, né, que é esse número aqui, centímetro por hora por minuto. Então, veja, repetiu 15, está aqui. Então, agora eu vou pegar esse centímetro e vou trocar centímetro por metro, tá? É só ver, ó. Por exemplo, eu tenho aqui, se eu pegar esse número aqui, eu sei que 1 metro é equivalente a 100 centímetros, tá? Então, se eu dividir esse número aqui por 100, aqui do lado direito, do lado esquerdo, aí aqui eu vou ter a relação entre centímetro e metro. Então, eu vou ter que 1 centímetro equivale a 1 metro dividido por 100, né? Então, como está aqui, ó. Então, 1 centímetro é 1 metro dividido por 100. Tá vendo? Aí troquei direto. A unidade de centímetro é isso daqui, tá? É 1 metro dividido por 100. E agora a hora, tá? Eu sei que uma hora... Aí tá aqui, pessoal, ó. Uma hora equivalente a, como vocês podem ver, 3.600 segundos. Então, aqui no lugar de hora, eu vou trocar por 3.600 segundos, ó. Aí fica aqui embaixo 3.600 segundos. Agora o minuto. Um minuto aqui, ó, como vocês podem observar, um minuto é 60 segundos, tá? Então eu vou trocar aqui esse minuto por 60 segundos e tá feito. Consegui eliminar tudo de novo, tá? Então, trabalhando com esse número aqui, ó, você vai chegar no mesmo valor anterior. É o mesmo número. Agora aqui é só usar o calculador e fazer essa conta. Então, ó, continuando a forma direta, vamos refazer as contas anteriores, tá? Que envolveu o quadrado e o cubo. Por exemplo, converta 10 metros quadrados para centímetro quadrado. A gente fez essa conta antes, multiplicando por 1. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer de forma direta, tá? Eu tenho aqui que 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então, vou pegar aqui, ó. Eu vou levar todo mundo aqui, do lado esquerdo e do lado direito ao quadrado, tá? O expoente 2. Vou fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Então, feito isso, ó, eu vou ter que 1 metro quadrado é equivalente a 100 ao quadrado vezes centímetro quadrado, tá? Então, aqui, ó, onde aparecer aqui, pessoal. Antes disso, eu só quero chamar atenção, por exemplo, 100 ao quadrado é 100 vezes 100.
Ou eu poderia escrever assim, pessoal, 100 ao quadrado, que é igual a 100 é 10 ao quadrado, tá? 10 ao quadrado é 100. Mas lembrar que 100 é elevado ao quadrado, que esse expoente aqui, tá? Então isso daqui, ó, se você usar essa regrinha aqui, tá vendo? É equivalente a você conservar a base e elevar ela ao produto dos expoentes. Esse vezes esse, ó. Então aqui vai ficar 10 elevado a 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, tá? Então aqui é 10 elevado a 4. Aqui dá 10.000, tá? 10.000. Então eu tenho aqui, pessoal, eu tenho que um metro quadrado equivalente a, nesse caso, 100 ao quadrado, centímetro quadrado, que dá 10.000 centímetro quadrado, né? Então aqui, ó, tá vendo esse metro quadrado? Eu vou trocar por isso, tá? Vou substituir por 10.000 centímetro quadrado. Então, tá aqui, repeti o número, eu chamei de A, e agora vou trocar metro quadrado por 100 ao quadrado, centímetro quadrado, tá? Aqui dá 10.000, 10.000 vezes 10 dá 100.000. Então ficou 100.000 centímetro quadrado. Ou dessa forma aqui, tá? Em notação científica. 10 elevado a 5. Então aqui, ó, tá vendo que esse método aqui você só use ele quando você adquirir a habilidade, tá? Do anterior, de multiplicar por 1. Mas é o mesmo, é a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa. É só uma forma mais direta. Então já converti, foi mais rápido, né? O outro caso que a gente fez anteriormente, tá? Converter 1.000 centímetros cúbicos para metro cúbico. Então aqui, ó, vou de novo. Eu tenho uma relação entre metro e centímetro, linear. Então, já que aqui aparece ao cubo, meio seu expoente 3, eu vou pegar isso daqui, ó, do lado esquerdo, e do lado direito eu vou levar o expoente 3. Então aqui vai ficar 1 metro cúbico, e aqui vai ficar 100 ao cubo, centímetro ao cubo. Cuidado, ó, tá todo mundo, tô usando isso daqui, ó, aqui. Tá? É como se aqui fosse o A, e esse daqui, o centímetro, fosse o B, tá? E o expoente N é o 3, tá? Então tá todo mundo aqui, ó. Tá o A ao cubo e o B ao cubo, tá? É o expoente. Então, 1 metro cúbico é equivalente a 100 ao cubo vezes centímetro cúbico. 100 ao cubo, ó, só para a gente relembrar, aqui vai dar 100 vezes 100 vezes 100. Tá? Então, aqui vai ficar, aqui é 1 milhão, 10 elevado a 6 até. Mas, continuando aqui, ó, pessoal, eu tenho que 1 metro cúbico é equivalente a 100 ao cubo vezes centímetro cúbico. Então, já que eu quero saber quanto é que vale 1 centímetro cúbico, ó, já que aqui aparece centímetro cúbico e eu quero deixar metro cúbico, eu vou pegar esse número aqui e vou passar para o outro lado da igualdade. Ele vai, já que ele aqui está multiplicando, ó, ele vai para o outro lado dividindo, tá? Porque seria equivalente a você dividir todo mundo aqui do lado esquerdo e do lado direito por 100 elevado ao cubo, tá? Então, feito isso, ó, isso aqui, vou ficar assim, tá? Com esse número aqui. 1 centímetro cúbico equivalente a 1 metro cúbico dividido por 100 ao cubo. 100 ao cubo dá 1 milhão, tá, pessoal? E de novo, ó, vamos pegar então agora trocar. Vou trocar aqui centímetro cúbico e vou trocar por esse número aqui, ó. Tá vendo? Já que 1 centímetro cúbico é igual a isso, né? Então é isso que eu vou fazer. E só para relembrar, né, pessoal? 100 ao cubo, 100 é 10 ao quadrado, tá? Aqui é 100. E lembrar que 100 é elevado ao cubo, que é esse expoente aqui. Então, se você usar essa regrinha aqui, ó, vou ter isso. 100, a base, elevado ao produto dos expoentes, que é 2 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6, tá? Então, aqui fica 10 elevado a 6, que é 1 milhão. Então, aqui dá... continuei aqui, ó. Aqui vai ficar embaixo 1 milhão, já troquei até 100 ao cubo, troquei por 10 elevado a 6, tá? Que é 1 milhão. Eu poderia escrever assim, ou poderia escrever assim, tá, pessoal? Então, vamos lá agora converter. Converter esse número aqui para metro cúbico. Eu vou me livrar do centímetro cúbico. E seria usar, por exemplo, aqui, ó, usar essa igualdade, tá? Então, centímetro cúbico é isso. É 1 metro cúbico dividido por 100 ao cubo. E tá feito, tá vendo? Tá feito. Agora é só trabalhar o número. 1.000, aqui fica 1 milhão, né? 1.000 dividido por 1 milhão, fica 1 sobre 1.000. Tá? Então, como tá aqui 1 sobre 1.000, então, como vocês podem ver,
substituição direta é um atalho, mas o que você está fazendo aqui a rigor é multiplicando por 1. Está multiplicando por 1 só de uma forma mais otimizada, né? Mais abreviada. Então, era isso que eu queria falar sobre conversão de unidade. Fique atento e até o próximo vídeo. Até mais.